povo do agro, sou o Hélito Espanha. Hoje aqui no nosso podcast Copama, o povo do agro, vamos falar sobre cafés. E olha, tô aqui com um especialista, ele que é o gerente do departamento de cafés aqui da Copama, Daniel Pereira. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Olá, tudo jóia? Mais uma vez, né? Como sempre digo, um prazer estar aqui com você. É para a gente trazer um pouco de informação, trocar um pouco de ideia. Tá. Né, prazer receber o senhor. Eu tô falando que você é quase sócio, hein, Daniel? Você já tem algumas frequentado vezes muito esse espaço aqui. E é muito bacana. Legal, muito que bom. E espero que traga notícias boas pro nosso produtor aí, pro nosso cooperado, hein? Ótimas notícias. Safra tá chegando. É isso aí. Então, já que você falou a palavra Vamos mágica, lá. Safra tá chegando. Qual é a expectativa aí para essa safra 2025, em termos de volume, em termos de tendências? O café, ele tem essa particularidade, esse charme de expectativas. Não, espera aí, para. A palavra-chave ficou maravilhosa, né? Sim. Charmoso isso. Café é charmoso, café elegante. É tudo, é elegante. Você pode usar diversas palavras aí que a gente não consegue definir o que é café, o que é trabalhar com café. Mas é apaixonante. Né? Desde o produtor até na xícara, né? Vamos dizer assim. A gente sempre tem uma expectativa florada, certo? Segundo semestre a gente fica com expectativa da florada, depois se vai o pegamento da florada, o chumbinho, granação, aí começa todo mundo a falar em peneira, aí depois vem, durante a colheita, vai ter chuva ou não vai, e observa o seguinte, todas essa expectativa relativa a quê? Clima. Perfeito. Então sempre observando como está o clima e como que a planta, como que a cultura vai reagir com esse clima. E a gente vê que nos últimos anos o clima tem judiado um pouco. Né? Teve geada lá atrás, que a gente ainda lembra dela, que foi bem traumático. Foi, né? muito. 30 anos de história, nunca exatamente. teve. Depois veio uma sequência de, vamos falar, seca, onda de calor, pouca chuva, né? Chuvas irregulares. E para essa safra de 25, não foi muito diferente, né? Então, ano passado nós tivemos uma seca longa que prejudicou. Até aqui, ô Daniel, as condições climáticas afetaram de que maneira essa safra que está chegando aí? Foi uma florada, atrasou um pouco a florada, existia assim, uma preocupação muito grande, veio uma florada, pelo tamanho da seca do ano passado, essa florada até que é uma florada boa. Boa, isso foi o que a gente teve a oportunidade de falar aqui. E o time de campo nosso, o pessoal sempre acompanhando, aí veio um pouco de queda, de chumbinho, que a gente chama que abortou, né? E depois chuvas irregulares, agora em fevereiro. Né? E agora a gente está começando as primeiras amostras, pessoal de campo de novo, indo no cooperado, trazendo informação. Então tem informação de que é uma safra igual do ano passado, porém algumas informações que podem ser um pouco menor. Por quê? Existência de grãos xoxos, grãos com má formação, que a gente remete ao moca, né? E novamente uma expectativa de peneira baixa. Talvez não tanto quanto o ano passado, você acredita... A peneira graúda do ano passado foi muito pouco. Muito pouco. Você acredita que a tendência da qualidade para essa safra é melhor do que o último ciclo? Melhor. É melhor, mas ainda existe uma preocupação. Está muito novo ainda, recebemos 2 lotes, né? Café bem carregado ainda não é uma amostragem para a gente trazer o que está acontecendo na realidade na colheita, principalmente no nosso cooperado, vamos ter que esperar os próximos dias. Como eu disse, ainda estamos na expectativa, mas estamos recebendo informação de que a peneira, alguma coisa um pouco melhor, porém existência de grão xoxo. Tá. E café é isso, numa propriedade, às vezes ela foi melhor, a outra propriedade foi mais prejudicada, mas... cautela, porque a safra é uma safra igual do ano passado, talvez um pouco menor, com a preocupação do rendimento. Certo. O rendimento tem preocupado um pouco. Ô Daniel, você que é aí um profundo conhecedor dessa cultura, a bienalidade, né, que a gente tanto escuta, que sempre fala, como que ela se comportou nessa safra agora? Como que você enxerga isso? A bienalidade é tão interessante que nos últimos anos, a gente trabalha, aliás, há anos, com o ano par como uma bienalidade positiva. E agora, em 24, inverteu, porque teve menos produção que 23. Ou seja, o que está definindo a safra grande ou a safra menor? Novamente, clima. Perfeito. O clima tem definido e tem meio que atrapalhado, entre aspas, essa tradição de bienalidade. Então, a gente vê que
a observar o clima, a olhar o comportamento da planta, né, durante o ciclo, é mais importante, né, do que a questão de banalidade. Tá. Então, quando você está falando aí, quer dizer, as questões climáticas, vem se comprovando que a gente tem, né, que a gente vem percebendo, pelo menos em linhas gerais, de mais acentuado. Tudo aquilo é muito quente, é mais quente do que era, é mais chuva do que era, é mais frio. O clima está mudando, E já mudou, né? Exatamente. E mudou o comportamento da planta. Tá. O comportamento da safra. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita cautela no sentido do manejo, né, do investimento na colheita, tratar bem a lavoura, para que quando vem um período de estresse, a planta esteja nutrida. Até isso a gente tem que pensar o tempo todo. Tá. Aí uma coisa, né, Daniel? Acho que vamos pegar aquela oportunidade aí, já que você levantou a bola, quer dizer, o produtor, o cooperado, o Copama, ele tem que estar atento às orientações, né? Ou seja, nós temos uma boa estrutura hoje de assistência, Temos né? um time de campo, bastante gente preparada, indo até o produtor, fazendo visitas, justamente para junto, né, analisando as condições, analisando a lavoura, tomar as decisões, né, de aplicar aquele produto certo, de colocar um fertilizante na hora certa, né, de levar insumos para tratar a planta e deixá-la preparada para possíveis estresse. E não correr risco no jogo, né? Porque assim, vamos arriscar, vamos fazer, quer dizer, é muito mais técnica, né? Exatamente. O risco hoje tem que ser minimizado desde o tratamento da lavoura até as ferramentas de comercialização. Né? Um barter, né? Olhar a relação de troca. Eu nem entro no mérito do preço do café. Perfeito. Relação de troca. Quantas sacas eu compro tanto de insumos? Faz uma indexação ali. Exatamente. Mais Porque mais se a tua moeda, a principal, é o café. Sim. Né? Você faz uma estimativa, né? Faz a conta do que é a paridade, o que é a relação de troca, e já garante grande parte do teu custo. Perfeito. Né? Porque uma coisa é o café subindo, mas tudo que sobe, uma hora pode cair. Sim. Né? A gente não sabe quando vai acontecer. Né? Existe uma expectativa, que, igual eu falei, no clima está meio que adverso, mas o clima pode mudar. Daniel, isso é bom. Eu já fiz essa pergunta para você, eu falo assim, se você soubesse, era o cara do bilhão, mas não vou perder a oportunidade, né, estando você aqui. Qual é a sua opinião sobre o comportamento do preço do café para ir para essa safra aí? Como que você enxerga? Nesse momento, o comportamento está bem claro. Não tem café da safra anterior, muito pouco, os estoques muito baixos. Muito baixo. Então, o cara que quer comprar, o comprador, ele tem que vir e pagar o preço. Muitas vezes, bolsa cai um pouco e o mercado não cai na mesma proporção. Né? Então, pelo menos até a entrada dessa próxima safra, e a gente já vem falando isso há alguns meses, é preço firme. Pela questão de café físico. Sim. Oferta e demanda. Exatamente. Né? Agora vai entrar a safra nova, né? Já está chegando, mas mesmo assim, como é uma safra semelhante, ou talvez até menor, vai atender uma demanda, mas às vezes não consegue atender toda essa demanda. Sim. Então, quer dizer, já o cenário já começa a ficar bem cristalino de que não haverá uma abundância de café. Exatamente. Por outro lado, a gente tem que ter uma certa cautela, porque será que o mercado não vem antecipando isso? Sim. Será que a hora que chegar a safra, né, pode ser que o mercado realize um pouco? São dúvidas que a gente tem que colocar na mesa. Né? Quando a gente olha o preço de Nova York daqui 2 anos, fazendo umas contas rápidas, tem R$1.000 menos daqui 2 anos no preço da cotação da bolsa, olhando só a bolsa de Nova York. Ou seja, lá na frente a bolsa olha o café mais barato do que hoje. Tá? Ou seja, se toda essa alta do café foi a questão de clima, e se tiver perspectivas boas, ótimas de clima para o futuro, o que pode acontecer? Perfeito. Entendeu? Então são indagações que, do mesmo jeito que clima faz subir, clima pode fazer voltar. Perfeito. Quando a gente vê Nova York mais barato lá na frente, existe uma perspectiva. Se o clima melhorar, o café ajusta. E ajusta onde? No curto. Então, muita cautela. Né? Muita cautela. Então, é o que eu sempre digo, se tiver a oportunidade de fazer um barter, fazer com uma relação de troca boa, pelo menos uma parte. E realizar e tentar preço médio, né? Exatamente. Que é o grande desafio aí, né? Isso, acho que esse é talvez o risco menor, né? Se acertar vender no preço mais alto, infelizmente, às vezes vendendo no preço baixo, é muito difícil para o cooperado, para todo o mercado.
né? Mas você fazer o preço médio, certo? Existe essa possibilidade. Né? A hora que você vê o preço está lá em cima, insisto nisso, a relação de troca está boa, mas por que não fazer uma parte? Perfeito, perfeito. É o preço médio que nós estamos falando. É isso aí. A certeza é que cuide bem da sua lavoura, Exatamente. porque o mercado já está incerto. Porque muitas vezes, às vezes tem pouco café e tem preço. Sim. É meio cruel isso, né? Cruel. Quando tem muito café e o preço não é tão agradável, É. mas você tem renda. Né? Enquanto tiver café, né, tem renda. Então cuida da lavoura para fazer a nossa parte. Né? Vamos correr menos risco. Tem uma aí, parte né? que é a parte da cooperativa, a parte do cooperado, do produtor. Sim. Essa a gente tem que fazer bem feito. Clima, aquilo que não depende muito da gente, é um risco que a gente vai correr. Aquelas variáveis Exatamente. incontroláveis, minimize. As controláveis, não erre. Igual eu já ouvi uma vez, o café, a lavoura de café é uma empresa a céu aberto. Sim. Isso é um escritório que está ali, meu amigo. Exatamente. Choveu, é bacana, faltou chuva, nem tanto. Deu chuva demais. Exatamente, na safra. Igual a questão da qualidade. Tá? Se chover agora é bom para a planta, sim. Mas em qual momento que choveu? Aquele produtor que estava colhendo, estava no terreiro, né, não estava tudo no secador, ou seja, como é que foi? E essa qualidade desse café que vai chegar? A gente chove alguns dias, não tem como tirar o café da planta. Isso você só vai saber depois no processo final. No decorrer da safra, no decorrer do recebimento dos nossos armazéns. Né? Às vezes um movimento, né, igual você está dizendo, às vezes uma chuva demais, naquele momento, uma semana, 2 semanas, pode alterar todo um processo ali, né? E a safra, ela está a cada ano num período mais curto. Né? Mecanização, as maquininhas, as máquinas. Por isso que a Copama, a gente preza muito por rapidez no recebimento e estrutura de armazenagem. Esse ano nós inauguramos um armazém campestre, estamos mudando a estrutura lá de Eloy Mendes para fazer grande parte da loja como armazém de café, talvez saia no meio dessa safra, já nessa safra. Que ótimo. Fazendo investimento no armazém para ter mais benefício, mais rápido, para embarcar o café mais rápido, abrir mais espaço para receber. Sim, dando condições para minimizar esses riscos. Exatamente. Buscamos café de cooperados que assim deseja, com seguro, né, a partir do momento que emitiu a nota, colocou no transporte, o transporte já é dentro dos padrões Copama, independente se é de terceiro ou não, né, com seguro até chegar no armazém segurado. Quer dizer, são garantias, né? Com vigilância. Dos cooperados. Agora, o nosso armazém aqui de Machado, com certificação, Certifica Minas. Já entramos com uma consultoria para buscar já para essa safra, Rainforest. Aí depois vamos para o 4C. Ou seja, para a gente trazer a maior quantidade de café do nosso cooperado num tempo rápido e com segurança. Tá. O Daniel, você está colocando aí, mas assim, além de tudo isso, existe um sistema para o cooperado acompanhar? Muito bom. Esse ano a gente vai inaugurar, né, já fizemos o teste, já está implantado, vamos iniciar um sistema que rastreia, sistema de rastreamento. Para ele acompanhar a estocagem dele, a movimentação. movimentação. Se o cooperado tiver interesse em saber mais detalhes desse sistema, procura a comercialização, procura aqui o pessoal de contato da Copama para a gente passar os detalhes. Perfeito. Esse sistema é muito bacana, porque a partir do momento que o café sai da propriedade, né, fazendo a padronização desse sistema, esse café a gente consegue acompanhar ele de uma forma até chegar no armazém. Então, isso é um teste, nós vamos fazer esse ano, vamos iniciar esse ano. Que ótimo. Certo? E com até agendamento, que hora que vai chegar esse café. Então vai ser um desafio esse sistema, né? Vai fazer até de uma maneira mas são mista. Processos que a gente percebe de processo de melhoria, né? Quer dizer, essa melhoria contínua. E isso fica muito claro, né? Ou seja, o cooperado, atente-se. Porque às vezes vai querer ter um ganho pequeno, com outro formato, em outro lugar, e corre todo esse risco. Quanto custa a tua produção, né? Quer dizer, para você perder uma produção, imagina. Porque o que eu sempre falo, às vezes arriscado, hoje, né, 10, 20 reais uma saca, você está colocando em risco 2.500, 2.400, que seja 2.000. Pouco, né? Perto do percentual que você pode ganhar é muito pequeno perto do que você pode perder. E a gente, infelizmente, tem visto aí no mercado. 0,05. Tem visto aí no mercado isso acontecer. A gente, não é bom para o segmento, não é bom para ninguém, mas acontece. E eu sempre falo, o modelo, a cooperativa em si, o produtor acompanha a condição da cooperativa. Sim. Tem as AGOs, né, tem pré-AGO. A cooperativa está sempre de portas abertas para receber o cooperado em qualquer departamento. A gente vê até a diretoria, todo mundo para saber como que está a minha empresa. Perfeito. Cooperativa do cooperado. Exatamente, isso que eu ia chegar.
O cooperado tem que ter a consciência. Você, cooperado, é dono da cooperativa. Acompanhar a empresa que é dele. O negócio Agora, é dele. outras empresas, outros armazéns, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que não é tão simples. A gente não tem acesso. É um Eu defendo processo, muito o modelo de cooperativista. gestão que exige muito profissionalismo, Exatamente. muita responsabilidade e muito conhecimento técnico, né? A gente vê, né? Não só a Copama, as cooperativas hoje, elas têm buscado, né? A gente vê IPDGC, programa de padronização de processos, né? Então as cooperativas a capacitação dos próprios profissionais para gestores exportação de café direto. Ou seja, o cooperativismo cresceu demais, as cooperativas, a Copama em si, são exemplos aí de administração, de segurança, de transparência de dados, números. Até porque tá pautada aí numa legislação, né? Tem uma legislação, você tem auditoria interna, tem auditoria externa, compliance. Regras internas para ser cumprida, né? Sistema de gestão, né? Agora certificações para, digamos assim, você ficar mais protegido, questão ambiental, trabalhista, né? Social e tal. Porque a partir do momento que você tem um PDGC, que você tem uma certificação, né? Grande parte dos problemas que poderiam existir, você já sabe. Já começa a minimizar, ou seja, a cooperativa ela tem um processo do começo até o final, né? Para pegar uma frase pronta aí, né? Do pé até a mesa, né? O café ali, né? Do pé à xícara, o seu café com segurança. Isso traz muita segurança, muita tranquilidade para a gente que trabalha, que representa, porque a responsabilidade é da gente, né? É dos colaboradores, da diretoria, e para o cooperado, como eu disse, que é dono e que deposita a sua safra nos armazéns, nos silos, né, da Copama. Perfeito. Então, é um modelo que eu defendo bastante. Perfeito. Daniel, nosso tempo, a conversa com você sempre é muito boa, muito fluida, Bacana. Mas nosso tempo está fechando aqui, está encerrando. Gostaria de você fazer as suas considerações. Que mensagem você pode deixar aí para o produtor, para o cooperado Copama, nessa safra que está chegando aí? Como eu disse, safra chegando, expectativa muito boa. A gente fica, aliás, trabalha entre a safra e fica, chegou café, não chegou, como é que está a qualidade e tal. Arrumando estrutura de armazém, time de comercialização, sistema de gestão, software, ou seja, é todo um aparato de coisas que a gente vai fazendo para quê? Porque a hora que chega a safra, a gente pode atender bem e receber a safra do cooperado. Armazém com seguro, transporte, armazenagem, né? Principalmente aquele café que o cooperado comercializa com a gente. Ano passado a gente deu isenção da armazenagem desse café. Esse ano estamos para aprovar, mas provavelmente teremos novamente a isenção. São incentivos das despesas importantes de armazenagem, entrada e saída daquele café que é comercializado com a Copama. Nada mais justo, né? Contrapartida, né? É isso aí. Exatamente. Daniel, muitíssimo obrigado, viu? Isso aí, eu agradeço mais uma vez. Sempre é um prazer estar aqui e trazer as informações, principalmente para o nosso cooperado. Isso aí. Obrigado, viu? O Povo do Agro, vamos ficando por aqui. Este é o podcast Copama, o Povo do Agro, sempre com informações, dicas para você, produtor, para você, cooperado Copama.